Olá, meus queridos. Estamos dando início aqui a um novo conteúdo de física. Professor Ítalo com vocês, mais uma jornada. E agora nosso conteúdo sobre potência elétrica, certo? Esse conteúdo você vai encontrar no seu livro didático, na página 86 até a página 90, certo? Você vai encontrar esse conteúdo. Então vamos lá falar um pouco sobre potência elétrica. Definindo potência elétrica. Ela é definida como a quantidade de energia com que o trabalho é realizado, ou seja, é a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. Bom, a unidade de potência no Sistema Internacional de Medidas é o watts. Como você observa aqui, ele está sendo representado, pela letra W, em homenagem ao matemático e engenheiro James Watt, que aprimorou a máquina a vapor. No caso dos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Por exemplo, uma lâmpada incandescente que em 1 segundo transforma 100 joules de energia elétrica em energia térmica e luminosa e terá uma potência de 100 watts. Então, como vocês observam aqui, na nossa imagem, nós temos aqui o exemplo de uma lâmpada incandescente, aquela lâmpada antiga, muito utilizada. A gente vai compreender nessa aula como desenvolver o cálculo, para consumo de energia. Bom, para usar nós teremos a fórmula, da potência elétrica, Para calcular, vocês anotem aí no caderno de vocês, Estou circulando aqui. P é igual a U vezes I, onde P é a potência, E ele é dado em watts, representado pela letra W. I é a corrente elétrica, dado em ampere. E U, diferença de potencial, ou DDP, que é dado em volts. Aí nós temos no cotidiano, pessoal, várias situações, que nós precisamos saber para que nós possamos ter decisões, O conhecimento da física nos faz desenvolver várias situações, que venham a nos favorecer, principalmente quando se trata da questão do consumo de energia. Numa situação simples, como escolher entre uma lâmpada fluorescente e outra incandescente, necessitamos de conhecimento de física para compreendermos o seu comportamento elétrico. Então, nós temos aqui o exemplo de uma lâmpada incandescente, E agora, nessa segunda imagem, um exemplo de uma lâmpada fluorescente, São diferentes, Como vocês observam, elas são bem diferentes, a gente vai entender qual é essa diferença. A primeira que você está vendo na imagem, que é a lâmpada incandescente, ela emite uma luz quando uma corrente elétrica passa pelo filamento de tungstênio, aquele fiozinho que fica no meio da lâmpada, aquecendo os átomos que compõem e gerando luminosidade. O filamento é esse filamentozinho aqui que eu estou circulando na própria imagem, certo? Então, esse filamento é o filamento de tungstênio, Algumas pessoas, no caso, a minha pessoa, professor Ítalo, muitas vezes a gente sabe que esse filamento ele rompe, Ele é uma molinha que ele parte. E um certo tempo atrás, eu ficava tentando fazer esse ligamento do filamento. E muitas vezes dava certo. Quando você balança o filamento de um ponto para outro, eles acabam se colando novamente. Se você colocar no sistema de rede, ele vai funcionar normalmente.
certo? Já no segundo tipo, que é a nossa segunda imagem, a fluorescente, ela emite um gás, né? Por isso que não é muito bom descartar, né, essas fluorescentes fora, porque ela libera essa quantidade de gás e ela é prejudicial. Temos aqui imagem do chuveiro elétrico, de um ventilador, né? E vejam assim, que esses aparelhos elétricos transformam a energia potencial elétrica em outras formas de energia, principalmente a térmica e a mecânica. É a quantidade de energia transformada que pagamos às concessionárias de energia elétrica dos nossos estados. Por exemplo, o chuveiro. Quando a gente reflete sobre o chuveiro ele tem energia elétrica, ele transforma essa energia elétrica em energia térmica, que ela produz o calor, né? E também é mecânica, ok? Dessa forma, conhecermos as características da corrente elétrica que circula em cada aparelho elétrico pode nos ajudar a escolher aquele que melhor se adequa às nossas necessidades, principalmente a financeira, né? Que é uma das grandes preocupações. E o ferro elétrico também, quando você está vendo essa imagem, há uma preocupação muito grande sobre a questão da utilização do ferro elétrico, né? Que a gente vai ver lá na frente quais os cuidados que nós devemos ter, né? Com a utilização desses aparelhos por serem os maiores consumidores residenciais. Observe nessa imagem, né? O que você está vendo aí nessa imagem é uma liquidação de produtos, né? Onde você observa que há uma compradora aqui e que está comprando essa TV, né? Aí vem a nossa indagação. Essa cena da fotografia mostra pessoas numa seção de aparelhos elétricos de uma loja. No primeiro plano, uma mulher levando uma televisão. Provavelmente, existem outras marcas que possuem as mesmas funções da marca que ela escolheu. Qual terá sido o fator determinante para a compra dessa marca de televisão? E no seu caso, que fator levaria em consideração para você escolher uma televisão? Você iria pelo preço, pela marca, pelas condições de pagamento, pelo design do aparelho ou pela potência elétrica do aparelho, né? O que você levaria em consideração? Fica aí essa pergunta, né? Para que no final da nossa aula você possa, né, ter uma resposta mais acertada, né? Com essa escolha. Bom, gente, aqui nós temos uma tabela. Normalmente, quando se vai utilizar, a gente vê normalmente essa tabela sobre o consumo, né, dos aparelhos. É importante você ter, né, essa tabela para você saber se você está pagando a mais por essa energia ou não, né? Que às vezes de repente pode vir um valor excessivo. Aí como é que você vai fazer para saber se está havendo excesso, né, de cobrança na sua conta de luz? Então você tem aí a tabela dos consumos dos aparelhos. Aí você tem, por exemplo, o aquecedor de água por acumulação. Ela tem uma potência de 2.000 watts, né? Nós temos o aquecedor de passagem, né? Um aquecedor de água de passagem de 6.000. Cada aparelho tem a sua função. Batedeira gasta 100, bomba d'água gasta 400 e por aí vai, né? São vários aparelhos. Potência da corrente elétrica. A carga elétrica recebe uma certa quantidade de energia elétrica armazenada no campo elétrico estabelecido no seu interior e no seu condutor. Quando a carga elétrica começa a circular pelo condutor, corrente elétrica, ao passar na lâmpada devido ao efeito Joule,
A energia potencial elétrica é transformada em calor num determinado intervalo de tempo, né? Então, como você observa aí, a potência da corrente elétrica ela é o fluxo dessa carga, como ela está aqui, ó. A corrente é uma corrente contínua, né? Onde esse fluxo está acontecendo, esse fluxo de energia que está passando em movimento aqui, ele vai para o sistema, vai para a lâmpada, aí ele transforma essa quantidade de energia, né, em calor. Então ele se dispersa. Então a partir desse momento que ele começa a aquecer, né, começa a ter perdas de calor, nós estamos tendo aí um trabalho, nós estamos tendo aí um efeito Joule, né, que é a potencial de energia se desperdiçando. Então é a partir desse momento em que a gente passa a consumir essa energia. Tá entendendo? Valores nominais. Em eletricidade, a potência elétrica passou a ser uma grandeza muito útil, porque permite medir o consumo de energia potencial elétrica de qualquer aparelho elétrico. Assim, os fabricantes de lâmpadas, ferros elétricos, chuveiros elétricos, entre outros, passaram a especificar em seus produtos pelo menos dois valores, chamados de valores nominais, que nós temos dois, né, que é a tensão nominal ou DDP, a tensão da corrente da rede para a qual o produto foi fabricado, né? A potência nominal, que é a potência P, que é a potência consumida pelo próprio aparelho, né? Também há esse cuidado, né? Ao colocarmos um aparelho em funcionamento, devemos observar três situações importantes. Três coisas devem ser analisadas antes disso. Se a rede elétrica, primeiro, na qual o aparelho vai ser ligado, apresenta uma DDP menor que a DDP nominal do aparelho. Este funcionará em condições abaixo do normal. O aparelho funcionará desenvolvendo uma potência abaixo da potência nominal, ou seja, o funcionamento do aparelho é abaixo do normal. Ou seja, quando a potência é menor, né, bem menor do que a rede, a DDP, a tensão, o aparelho ele vai se desgastar mais, porque ele necessita de uma tensão maior para que a potência consumida por esse aparelho tenha essa quantidade de energia que ele possa desenvolver o seu trabalho. Se ele não desenvolve corretamente por conta que a tensão é menor, então ele vai ter prejuízos ao aparelho. A segunda situação é quando a DDP da rede elétrica é igual à DDP nominal do aparelho. Ele funciona em condições normais, ou seja, se eu tenho uma tensão de 110 volts e o aparelho necessita de uma tensão igual a 110 volts, próximo ou igual a 110 volts, o aparelho vai funcionar normalmente, certo? Ele vai ter o seu funcionamento e o seu tempo de vida útil de forma adequada. Terceiro ponto. Finalmente, se a DDP da resistência elétrica for maior que a DDP do aparelho elétrico, este sofrerá superaquecimento, podendo, em função do tempo de funcionamento, fundir o que significa queima do aparelho. Ou seja, nessa situação, a rede, né, elétrica, ela está sendo maior do que a DDP nominal do aparelho. Então, se ele está passando uma quantidade maior para esse aparelho, ele vai superaquecer, não é? Por exemplo, em dias de inverno, em dias em que acontece relâmpagos e trovão, a gente tem que desligar os nossos aparelhos da rede elétrica. Por quê? Porque pode que essa resistência dos aparelhos não sejam suficientes para receber a quantidade de energia que vai se dissipar com a quantidade de energia emitida
pelos raios, né? Pela iluminação dos raios que vai atribuir às correntes de energia. E eles existe um fluxo. Quando a energia bate próximo de uma corrente elétrica, por efeito magnético, eles atraem, né, essa quantidade. Então, com isso pode diminuir, né, haver um superaquecimento, né, fundir o aparelho, né, ele vai fundir a placa do aparelho, né, chegando até a queimar esse aparelho. Bom? Falando aqui sobre a conta, né, nós temos aqui uma conta de luz, né, o cálculo da energia elétrica, é importante a gente saber um pouco desse cálculo de energia. Como a potência dos aparelhos já é conhecida, então podemos calcular o consumo de energia pela expressão. Anotem essa fórmula no caderno de vocês. Certo? Aqui é um T, que é uma letra grega, mas é um T igual a P sobre delta T. Embora o Joule seja a unidade de energia do sistema internacional, ela não é adequada para medir o consumo de energia das residências e indústrias, certo? Portanto, nós temos P é dado em quilowatts, certo? Delta T em horas. Não calculamos energia, o tempo de uma energia em segundos, em minutos, somente em horas, tá certo? Ah, professor, mas na minha casa eu tenho um chuveiro elétrico, mas eu só tomo 20 minutos de banho para não gastar energia. Ah, 20 minutos de banho, você vai ter que usar a hora, você vai ter que transformar, né, esses 20 minutos em hora. Tá entendendo? Tem como transformar? Tem, tá certo? Se ele registra os 20 minutos de banho, mas você ainda vai continuar esse processo de banho em outros dias, então ele automaticamente ele vai contabilizar quando chegar na hora. Mas mesmo assim ele transforma essa quantidade de minutos em hora, tá bom? A gente vai compreender melhor à frente. Então T é o valor em quilowatts hora, tá bom? Lembrando que 1 quilowatts hora é igual a 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules, que é trabalho, certo? E que é joules. E só para me anotar aqui, 1 quilowatts. 1 quilo de energia, deixa eu só fazer aqui a correção. Só um minutinho, caneta. Nós compramos energia por quilo, certo? Nós compramos 1 quilo de energia. E esse 1 quilo de energia, ele corresponde a 1000 watts hora gastos de energia. 1 quilo de energia é 1000 watts hora, certo? Bom, gente, vocês já devem compreender que na casa de vocês tem um medidor, né? Um medidor que fica na parte externa da casa, aonde vem o representante da empresa, a nossa, no caso, da Enel, e faz esse registro, né? Aqui nós ainda temos o medidor de ponteiros. Como é que funciona o medidor de ponteiros? Se o número, por exemplo, esse ponteirinho que eu estou circulando aqui, ó, que vocês observam, ele está no sentido anti-horário. Ele roda no sentido anti-horário. Esse aqui no sentido horário, anti-horário, horário. Se ele está, por exemplo, nesse caso aqui, ele está se ele tiver entre 5 e 6, ele passou de 5, ele foi para 6, o ponteiro de onde estiver mais próximo, você vai registrar o valor do valor decrescente anterior. Se ele está do 5 para o 6, aí não tocou o 6 ainda, você vai registrar 5.
É assim que funciona o medidor de ponteiros. Aí na sua casa, como é que você faz para calcular a energia? Primeiro, gente, o que você precisa? Pega a conta, você vai analisar a leitura do dia, que é aquele momento que você está fazendo aquele registro, e a leitura do dia anterior. Né? Normalmente nas contas, ela vem leitura atual e leitura anterior. Ela vem assim, dessa forma. O que você vai fazer com essas duas leituras? Vai subtrair essas leituras, certo? Aí aqui nesse caso, do que eu estou demonstrando, aqui diz que teve um consumo diário de 10 kW, né? 10 kW. Lembrando que agora, né, já com a nova lei, a nova diretriz, né, das contas de energia, nós teremos um aumento, né, de R$ 6,00 mais alguns centavos a cada 100 kWh gasto na sua conta residencial. Isso já é válido para 2021, já a partir do mês de junho, certo? Quem ultrapassar os 100 kWh terá um adicional de 6 ponto alguns centavos, ok? É só a título de informação. Como se faz a leitura no medidor, né? Como já disse aqui, vamos falar sobre a potência dissipada no resistor. O que fazer para ligar uma lâmpada de tensão menor que a da rede sem queimá-la? Pode? Pode. Agora você só precisa fazer o seguinte. Olha o que ele diz. A solução é fazer a corrente elétrica transformar uma parte da energia dissipada em calor, né? Dissipar essa energia, de forma que o restante seja suficiente para que a lâmpada funcione nos seus valores nominais. Ou seja, o que fazer para ligar uma lâmpada de tensão menor de uma rede sem queimá-la? Ele tem que expandir essa quantidade. Mas se for um aparelho que ele vai condicionar a quantidade de energia, se ele está precisando da quantidade de energia, né? Então ele não está dissipando, ele está viciando o sistema. É como um celular, por exemplo. Você pode viciar um aparelho celular carregando, descarregando, carregando, descarregando, mas sem esperar que os elétrons se percam totalmente. Tipo, você está descarregando, deu 20%, aí não vou botar para carregar. Aí quando chega em 90%, você tira da tomada. Agora eu vou utilizar isso aqui. Então, ele está precisando de carga, ele está condicionando essa quantidade de carga. E ao mesmo tempo você está utilizando porque está desperdiçando essa quantidade de energia. Então, isso está viciando, né? Então, nesse caso, não é muito legal fazer isso. Bom, gente, aqui nós vamos falar sobre alguns fusíveis, né? Alguns fusíveis que nós já observamos aqui são exemplos de fusíveis de automóveis, né? De carros, né? Existem fusível para cada situação, né? Existe fusível para todo tipo de aparelho, não é? E aqui nós temos exemplos de fusíveis diferentes para veículos automotores. Vamos aqui, pessoal, alguns exemplos. Qual a potência necessária para fazer girar um motor elétrico cuja tensão é de 220 volts e a corrente necessária é de 20 amperes? Bom, primeiramente, pessoal, é importante que você anote, né, o que a informação está te pedindo, o comando. Qual a potência necessária para fazer girar um motor elétrico? Esse é o questionamento. É o nosso comando. Aonde ele deu uma tensão, né? Que ele disse aqui que é uma tensão, tensão que é de 220 volts
e a corrente necessária é de 20 amperes. A corrente é de 20 amperes. Aí o que você tem que compreender, né? Se ele deu a tensão, né, que é de 220 volts, eu posso chamar ela de U, que é a tensão DDP, tá? De U. E a corrente é de 20 amperes, é o I. Aí vocês lembram anteriormente que eu expliquei para vocês lá na fórmula, potência é igual a tensão vezes a intensidade. É essa a fórmula que a gente vai utilizar. A potência elétrica em um circuito é uma grandeza resultante do produto da tensão elétrica pela corrente. Essa relação é proveniente da primeira lei de Ohm. Já estudou essa lei, né? Onde temos aqui, só circulando novamente, pode usar o U ao invés do I, mas se usar o U ao invés do V, mas se você deixar o U também está correto. Onde P é a potência em watts, V é a tensão em volts e I é a corrente elétrica em ampere. Pronto, resolvendo a nossa questão, nós já temos a tensão 220 e temos a intensidade que é 20. Então, P igual a V vezes I, P igual a 220 vezes 20, que é igual a 4.400 watts. Ok? Então, podemos ver que a potência desse motor é de 4.400 watts. Ok? Vejamos essa outra situação. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. As recomendações. Aqui são recomendações sobre a economia de energia. Primeiro, substituir lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. São dicas. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Gasta mais, né? O consumo é maior. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Porque ficar usando o ferro todo dia, né? Você vai ter que ligar, a resistência é maior do ferro, consumo maior e todo dia é melhor fazer realmente de uma só vez. Você vai ter um gasto só e uma redução, né, nesse tempo. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize na tomada instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades, né? Porque tem uns cuidados que se devem ter, além de dicas importantes, né? Às vezes, de repente, você só tem uma tomada na sala ou no quarto, aí tome tomada. TV, som, aparelho para antena parabólica ou Sky e por aí vai. Se duvidar, em alguns lugares tem um T e outro T, né? Para complicar mais ainda a situação. Aí acaba saindo de casa, quando chega a casa está pegando fogo. Que foi, hein? Por que pegou fogo? Eu nem deixei as coisas no fogo, nem fiz almoço ainda. Foi o T que você se sobrepôs à quantidade de carga, ou seja, você criou múltiplas tomadas. E isso, né, infelizmente, causou um problema. Então, são dicas importantes. A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia, através da tentativa de, no dia a dia, reduzir o quê? Né? A potência dos aparelhos, reduzir a potência, não pode reduzir a potência dos aparelhos, né? Então, essa questão aqui já era. Não podemos reduzir, porque se reduzir a potência dos aparelhos, eles não vão funcionar normalmente. Eles vão queimar do mesmo jeito, né? O tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos. Não é isso? O tempo de utilização dos aparelhos, a recomendação, e os dispositivos economizam energia? É essa a ideia? Não. Às vezes, de repente, você reduz uma coisa, mas gasta em outra.
né? E dependendo do dispositivo, dependendo do tipo de aparelho, o consumo vai ser, de repente, não, ninguém desliga a televisão, mas aí passa o dia todo engomando, né? Não vai ter eficiência. O consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Olha aí, viu? A proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, porque tudo se propaga por meio do calor. Se você liga o ferro, ele se dispersa calor para o ambiente. Se você liga a lâmpada, dispersa calor para o ambiente. Se você liga qualquer aparelho que esquenta, ele dispersa, né, a quantidade de calor para o ambiente. E o que faz ele perder essa economia é a transformação de energia. Transformar a energia em outra. É isso que faz acontecer. Então, nesse caso, a letra C é a correta, né? Então, vejamos aqui, ó. De acordo com as recomendações dadas no enunciado da questão, podemos entender que todos eles fazem referência à diminuição da quantidade de energia elétrica transformada em calor, por meio do fenômeno denominado efeito Joule. O efeito Joule, que a gente já viu, é um fenômeno que consiste nessa transformação de energia, né? Que é a energia elétrica em térmica, energia elétrica térmica em luminosa, em som, não é? Ela é responsável pelo alto consumo de energia elétrica. Esse efeito ocorre devido aos choques que acontecem entre os elétrons que formam a corrente elétrica e os átomos das moléculas, que fazem a composição do material condutor. Assim, com o aumento no grau de agitação, devido ao aumento de temperatura, né, nós podemos observar que uma incandescência, ou seja, a luz emitida é emitida em virtude do aquecimento. Uma lâmpada incandescente ela tem pouca luminosidade, né, mas ela emite muito calor. Ok? Vamos aqui, gente, para uma questão do Enem. Há alguns anos, a iluminação residencial era predominante feita por meio de lâmpadas incandescentes. Atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens naturais, essas lâmpadas estão sendo trocadas por outros tipos de lâmpadas muito mais econômicas, como as fluorescentes compactas e as de LED. Em uma residência, usava-se 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts, que ficavam ligadas em média 5 horas por dia. Essas lâmpadas foram substituídas por 10 lâmpadas fluorescentes compactas que consomem 20 watts cada uma e também ficam ligadas em média 5 horas por dia, bem ao mesmo tempo em que as incandescentes, adotando-se o valor de 40 centavos para o preço do quilowatt-hora, a economia que essa troca proporciona em um mês de 30 dias é de... ou seja, o que essa questão está nos pedindo? Ele está fazendo um comparativo entre a lâmpada incandescente e uma lâmpada fluorescente, né? Sendo que a lâmpada incandescente são 10 lâmpadas e cada lâmpada 100 watts. Quanto é que ele vai gastar utilizando essa lâmpada 5 horas por dia, período de um mês, que é 30 dias. E substituindo a lâmpada incandescente pela fluorescente, né? Que são também 10 lâmpadas fluorescentes, sendo que cada lâmpada fluorescente ela tem uma potência de 20 watts, ligadas também a 5 horas por dia no período de 30 dias, né? Qual vai ser a diferença de gasto na conta mensal de energia usando a lâmpada incandescente e a fluorescente, ok?
aí ele adotou, né, um valor para quilowatts. 1 kW de energia é 40 centavos. Se você observar na sua conta de energia na sua casa, você vai ter também na sua conta de energia quanto que você paga por quilowatts-hora de energia, ok? Bom, primeiramente, é necessário descobrir qual era o consumo mensal de energia antes da troca das lâmpadas. Depois devemos descobrir qual foi o consumo após a troca. Sabendo disso, basta calcular a diferença entre dois consumos para, então, multiplicarmos o resultado obtido pelo valor do quilowatts-hora, chegando à economia mensal. Bom, gente, primeiramente nós vamos fazer o cálculo usando a lâmpada incandescente, aquela lâmpadazinha amarela que propaga muito calor para o meio ambiente. São 10 lâmpadas, né? Uma lâmpada tem 100 watts, então 10 vezes 100 dá 1000 watts de potência, certo? Aí vamos ver quanto é que nós gastamos de energia, né? Usando a fórmula, né, que é essa fórmula, estou circulando, que a energia gasta igual a potência vezes o tempo que se passa com essa lâmpada. Então, energia vai ser igual, nós já temos a potência, né, que é 1000, vezes a variação do tempo, ela é 5 horas, vai funcionar 5 horas por dia, né, vezes o período de um mês, que ele atribuiu 30 dias. Então, 1000 vezes 5 vezes 30 vai ser igual a 150 mil watts-hora. Para transformar, gente, essa quantidade de energia em quilo, é só você pegar o valor dessa energia e dividi-la por 1000. Porque 1 kg de energia é igual a 1000 watts-hora. Lá no início da aula eu expliquei isso para vocês, certo? Dividindo 150 mil por 1000, cancelo esses 3 zeros com esses 3 zeros. 150 por 1 dá 150 kWh. Ou seja, é gasto aqui com 10 lâmpadas incandescentes, cada um com a potência de 100 watts. Ok? Então, gastamos aqui 150 kWh de energia. Se você for hoje para a contabilidade, na conta de energia, ano 2021, mês de junho, você ultrapassaria os 100 kWh de energia. Então, seria o valor da sua conta atribuída mais uma multa, mais uma taxa, na verdade. É uma taxa a mais, né? Mais uma taxa de 6 ponto alguns centavos, que será cobrado a partir de agora, tá? Pronto. Então, esse aqui, gente, foi o gasto com a lâmpada incandescente, né? Agora, vamos fazer aqui, usar o consumo, trocando elas por uma fluorescente. Vamos ver lá, de acordo com o que está na questão. Lá na questão são 10 lâmpadas fluorescentes. Cada lâmpada tem uma potência de 20 watts. Multiplicando 10 vezes 20, 200 watts. Então, a potência das 10 é 200 watts. Já vê a diferença, né? Na primeira era 1000 watts e substituindo só é 200 watts. Vejam bem a diferença. Usando a fórmula, né, para calcular essa quantidade de energia, que é igual a P vezes ΔT. Implica que é igual a potência, né, gasta pelas 10 lâmpadas, que é 200 watts, vezes o tempo. Então, é 5 horas, né, utilizando aí por dia, né, vezes 30, que são 30 dias, né? A gente recebe o valor da conta mensal, né?
Então, multiplicando 20 vezes 5 vezes 30, nós vamos encontrar 30.000 watts-hora. Como eu disse a vocês, para transformar em quilo, que pagamos energia por quilo, né? E 1 quilo de energia é igual a 1.000 watts-hora de energia gasta, tá? Então, corto esses 3 zeros com esses 3 zeros. Nós temos 30 dividido por 1, nós temos 30. Então, a energia total gasta aqui é de 30 kWh com as lâmpadas fluorescentes, ok? Agora, o que eu faço? Ele quer saber a diferença, né? Diferença que se paga com essa conta. Você vai pegar agora 150 menos 30. 150 menos 30 vai ser o que, galera? A diferença entre a fluorescente, a incandescente e o gasto da fluorescente, que é 120, né, kWh. Ok? Essa é a diferença. Para saber quanto você gasta de energia, né, nós sabemos que, eu já disse para vocês, que o valor da energia é de 40 centavos. Aí você vai pegar essa diferença, 120, e multiplicar, porque aqui é 120 kWh, 1 kg é 0,40. E 120 vezes 0,40, que nós vamos achar o valor de R$ 48. Ok? Então, R$ 48 é o valor que, no caso, você resgata, né, com a troca da lâmpada incandescente pela lâmpada fluorescente, tá bom? Então, nós temos como alternativa correta a letra B de bola. Pronto, pessoal. Aí nós temos aqui um exercício. Observem a questão. Deixar aqui um pouco para vocês observarem esse questionamento. Tá bom? Aí dá uma reprise para vocês responderem. Também aqui sobre a tabela para responder o questionamento. Questão 2. Da mesma forma que eu expliquei agora no exemplo 3, a mesma dinâmica de resolução. Por isso a importância de vocês observarem o vídeo, ver a explicação, né? E a questão 3, né? Tem a mesma dinâmica para resolução. Observem o vídeo, leiam com calma, tá bom? E, pessoal, é só isso, né? E eu espero que tenha sido proveitoso essa aula. Gostaria que vocês também, pessoal, deixa eu deixar pequenininho aqui mesmo, que vocês dessem um ok no meu vídeo aí, se vocês gostaram. Podem deixar o seu comentário, tá bom? Eu agradeço, é importante esse comentário sobre essa dinâmica da aula. Se vocês estão gostando e se estão sentindo essa dificuldade, a perspectiva de trabalharmos com esse sistema de gravação é porque, infelizmente, pelo Meet não acontece como deveria, né, a participação de todos, então se dá dessa forma, ok? Um abraço para vocês, gente, até a nossa próxima aula e qualquer coisa, entre em contato comigo, me chame no PV, tá bom? Para que a gente possa tentar ajudá-lo a solucionar alguma questão. Um abraço, gente.